Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente sabe que a gente trabalha os ensinamentos que Cristo deixou. Então a gente tem na Bíblia os 4 evangelhos e o Espiritismo trabalha em cima deles, trazendo o quê? Uma melhor explicação daquilo que Jesus ensinou naquele momento pela parábola, né? Mesmo porque, se a gente contextualizar, a gente vai ver que Jesus naquela fase, ele não podia falar abertamente certas coisas, por quê? Primeiro, que as pessoas não iam entender. E segundo, que vivia uma questão política na época, né? Que os judeus eram dominados por Roma, aonde determinadas coisas não eram bem compreendidas. Então, o que acontece? Jesus, na sua vasta sabedoria, ele procurava o quê? Dentro da realidade que aquelas pessoas viviam, ele trazia exemplos que faziam sentido para eles. Hoje muitas coisas já não faz muito sentido às vezes para nós, né? Então é muito comum, né? Vou dar esse exemplo, quando famílias que têm mais de um filho, a mãe, por exemplo, está sempre preocupada com o que dá mais trabalho. Não é normal isso? E às vezes o outro que não dá trabalho, que também é uma pessoa que sofre também, né? Que também tem dificuldade, fala assim: nossa senhora, a outra que só dá trabalho está preocupada, né? Eu que sou uma boa filha, eu que vou lá ajudar, e eu não sou amparado, né? E Jesus ensinou a gente naquela época com uma parábola. Vocês sabem que parábola foi que Jesus falou? Foi aquela da ovelha perdida, né? Então, como eles eram pastores ali com a sua, né? Por isso que ele fala de rebanho, né? Então o que aconteceu? Ele falava assim: qual de vós que tem uma ovelha perdida não abandona todas as outras, porque ele sabe que as outras estão em segurança. E a gente, como mãe, como pai, às vezes a gente também tem essa sensação, aquele está se virando, ele cai, mas ele levanta, deixa eu acolher o outro aqui, e às vezes a gente não entende muito bem, e às vezes acha que é injusto e tal, né? Faz parte aí dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, hoje a gente está trabalhando isso para quê? Para a gente tentar trazer um pouco para a nossa realidade, para entender um pouco mais e principalmente ir além, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É uma coisa bem simples, né? E talvez a gente já pudesse acabar a preleção agora, porque todo mundo aqui sabe que não é para ficar dando coisa para aparecer. Não é? Naquela época era muito comum, porque existia aquela pobreza muito grande, né? Até assim, maior do que a gente tem hoje, proporcionalmente, né? Hoje a gente, né, nós somos bilhões do planeta, né? Mas naquela época você tinha, como eles pagavam impostos muito pesados, faltava muita comida para muita gente, né? E aí o que acabava acontecendo? Passava lá quem tinha dinheiro, né? Então é para a gente não querer aparecer, né? É um conceito bem simples, e eu garanto aqui que materialmente aqui, primeiro que eu acho que a gente nem tem tanto dinheiro assim para ficar aparecendo, mostrando que está dando fortuna, né? Mas é um conceito já um pouco que eu acredito que a gente já está um pouco mais evoluído que isso aqui, né? Então aqui é a passagem de Mateus, né? Então está na Bíblia, lá em Mateus 6, de 1 a 4, que ele fala, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que estás no céu. Então ele fala: quando, pois, der esmola, não faças tocar trombetas. E aí ele dá aquela floreada lá, né? Para chamar a atenção, né? E aí vem a parte aqui, né? Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E aí ele fala: para que a tua esmola seja dada em secreto, né? Em segredo. E teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará.
Aí vem uma questão, né? A caridade tem tamanho? Tem quem ajuda mais, quem ajuda menos, é o mais caridoso. Como que é isso, né? E aí aqui, eu vou ler aqui uma historinha da página 144, muito interessante. Vamos ver aqui junto uma historinha. Quem gosta de historinha aí? Né? Vamos contar uma historinha aqui então, nós aqui, certo? 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma de suas boas ações. E na sua morte serão pesados esse saco, para ver se você realmente foi uma pessoa caridosa ou não. Então tá lá. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno, tão fino, que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu saco. Então eles olharam ali, um olhou e falou: o meu é aquele ali, tem nem moeda ali. O outro já estufou o peito, né? Eu que dava um monte ali, o meu é aquele saco enorme ali, né? Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui muito pobre. Eu o reconheço. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos, colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando não te privaste de nada. Ou seja, ele deu o que estava sobrando, né? Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada. Olha só. Ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco. Tu, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste caridade, e o que há de melhor, fizeste caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Fosse indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa, né? Então está aqui um espírito protetor, Lyon, França, 1861. Então tá lá, tem tamanha caridade? Não, cada um tem que fazer o que pode. Então a gente também não pode se cobrar demais também, né? A gente tem que fazer o quê? Naturalmente, ajudar na medida em que a gente... Agora, quando a oportunidade apresenta e a gente pode ajudar, fique atento, porque provavelmente vai exigir um sacrifício. Vai exigir Você vai chegar em casa com dor de cabeça, cansado, e o seu filho vai falar: eu preciso conversar aqui. Você, meu Jesus, que eu queria deitar agora e já dormir. Então você vai lá. Em casa é fácil, né? O amor, né? Mas e se for o vizinho? E se é a hora que você estiver vindo, você fala: ih, o outro está quebrando o carro ali, vou olhar para o outro lado aqui para ver se... Lá vou eu me meter na confusão do outro, que no final ainda não vai nem agradecer, né? Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz uma doação verdadeira, é porque a gente está doando alguma coisa nossa.
Tem que haver um comprometimento com aquela situação. Muita gente se confunde a caridade com a esmola, até porque naquela época tinha muito isso. E olha só o que fala lá o Evangelho segundo o Espiritismo. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil. Olha que interessante. Porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. Então, aquela pessoa que está numa situação material, agora a gente está falando do material, é chato a situação da pessoa estar precisando de um negócio de comida. E até é ruim para a gente. Fala assim, caramba, que ponto dado a gente tem que dar o básico para alguém. Então, a gente sabe, você pode pegar os projetos sociais, quem já teve oportunidade de trabalhar, ajudar quem está na rua, né? É importante você dar lá, né? Tem uma ação que chama Café do Bem, leva o café da manhã, dá a comida. Cara, eles precisam, né? Porque alivia as dores aqui, ó. Mas dificilmente aquilo muda, transforma a pessoa. Porque existe aquele negócio chamado livre-arbítrio, né? Então é importante? É importante. Mas a gente tem que ir além. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Ou seja, se a gente está numa ação social, mais do que levar aquela comida, levar o lanche, a gente tem que levar o ouvido, para que a pessoa possa falar. De repente a gente encontra uma história de vida ali fantástica. Lógico que a gente gostaria, né, de ter o poder de Jesus, né, de que a gente falasse alguma coisa e mudasse a vida da pessoa. Dificilmente vai acontecer. Mas se a gente tiver algum nível de reflexão, que aquele espírito possa em alguma coisa evoluir um pouco, é uma grande ajuda. E é incrível as histórias que a gente ouve. Como a pessoa foi parar naquela situação. E no final, quem sai beneficiado também? A gente. Porque a gente sempre aprende uma lição. Nós tivemos uma oportunidade aqui, a Cléo falou sobre a escola de aprendiz, fomos fazer uma visita a um asilo. E a Cléo aqui, que é a dirigente do nosso curso, quando nós chegamos, teve uma senhora que a reconheceu. Uma pessoa que trabalhou com a Cléo no INPE. Quando que você imaginava que a vida ia fazer aquela pessoa estar ali naquele momento? Então, foi um aprendizado, um ensinamento a nós. A gente acha que a gente, né, está com tudo equilibrado, que a vida faz assim, ó, zoom, né? Capota. E de repente vem numa sequência, começa a dar tudo errado, e às vezes a gente também, né, não consegue identificar e não consegue ter uma ação para tentar quebrar aquilo. E às vezes a gente vai parar no fundo do... Então, a esmola é importante, essa ajuda material sempre é muito importante, mas a gente tem que levar amor. Caridade é amor. Então isso aqui é muito importante, esse conceito. E aí, o Livro dos Espíritos, né, só para a gente fechar essa questão, ele fala, o que se deve pensar da esmola? Né? Então ele fala assim, ó, condenando-se a pedir esmola, né, um homem, uma pessoa, uma mulher condenada a estar na rua, se degrada física e moralmente, embrutece-se, ela tem mais dificuldade, ela faz uma camada para se proteger daquilo ali. E aí ele fala o quê? Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover vida ao fraco, sem que haja para ele humilhação. Então na cabeça... Pode falar. Isso. Isso. Sim. Sim. Sim, endurece. O importante é assim, ó, a gente tem que ajudar. Por que a prefeitura fala isso? Né? É que eu te falo, quando você está aqui numa situação de
de sociedade, você acaba tomando ações menos pessoais e mais em termos assim de resultado de número, tá? Então, eu participei um tempo lá do projeto do Banho é Vida. Como a gente é de domingo e agora eu comecei a trabalhar na evangelização infantil, aqui eu parei. Mas hoje eu posso dizer para você, então esse projeto ele leva lá a pessoa de rua, ela consegue tomar um banho quente, ela troca de roupa, consegue escovar os dentes, às vezes a gente junta o pessoal para poder cortar o cabelo e tal, e você vê a pessoa depois de um banho, de estar muito tempo na rua, ela sai, não é? Nossa, a pessoa sai diferente, tem pessoas assim que, nossa, é um negócio assim, o poder de revitalizar do banho, né? Mas, não, esse é um trabalho que não tem assim foco religioso, né? Tem voluntários e aí tem alguém que encabeça, beleza. E ele tem até apoio de algumas empresas que dá às vezes algumas coisas, tem doações, né? Opções de roupa e tal, mas por exemplo, você tem que levar a parte de shampoo, você precisa levar o sabonete, né? E tem uma parte também que você não dá pra pegar coisa usada, por exemplo, meia, cueca, né? Você tem que, na verdade, ter zero, né? Então tem alguns apoios e tal, então a gente pega apoio. Mas vamos voltar na prefeitura. Mas aqui em São José, a prefeitura é muito bem atuante, tá? E eu já vi que eles até, da gente estar para chegar, eles já chegaram até antes da gente. E hoje não sai, em São José, não sai da rua quem não quer, tá? Porque realmente eles têm abrigo. Qual é a dificuldade? Que quando ele vai para um abrigo, tem uma série de coisas que ele não consegue mais fazer. Por exemplo, um é a bebida, entende? E essa é a dificuldade, porque ele é colocado, e eu não sei nem como é que se faria uma transição dessa, tá? Porque eu também entendo que às vezes o cara está no vício, é difícil, entende? Mas eu já tive uma pessoa que trabalhou comigo, ele deu uma desaparecida, era uma pessoa que era usuário de droga, aí deu uma oportunidade, ele se levantou, começou a trabalhar, e estava indo bem, inteligentíssimo, de repente ele desapareceu. Aí a gente não sei o que lá, até que acha o pai, ou seja, ele voltou para as drogas, né? Aí passou um tempo, não sei o que, um trabalho lá evangélico, conseguiu trazer ele de volta. Aí ele subiu de novo. E ele foi lá na empresa conversar com a gente, para agradecer e tal. E o que ele me falou? É muito interessante isso. Ele falou que quando ele está na rua, quando ele está assim, ele tem uma sensação de liberdade que ele não tem em lugar nenhum. Porque não tem cobrança se ele quer dormir, se ele vai fazer, entendeu? Então tem hora que a responsabilidade, a pessoa não tem uma estrutura, ela achata tanto que a pessoa ela faz o quê? Ela busca uma fuga, né? Isso, entendeu? E ali é um negócio, e aí às vezes ele fala por causa disso, que ele falou, para o senhor ter uma ideia. E veja bem, eu acho que tem que, se dá o coração, o senhor sentiu, tem uma intuição, entende? Eu acho que tem que dar. Mas, por exemplo, ele falava assim, não era São José, tá? Ele era de São Paulo. Ele falava assim, que comida não faltava. Porque muita gente leva e tal, e ele muitas vezes pedia no sinal lá, que lá é crack, né? E o crack leva muito alto, aí ele tem que beber alguma pinga, alguma coisa para dar uma baixada e dar uma equilibrada. Então ele falou que precisava para essas duas coisas. Então é difícil, né? Quando, é que eu falo, a pessoa que está no estado, ela pensa como um todo, mas quem vai olhar nos olhos da pessoa e ver se ela precisa ou não é quem? É o Senhor. Então olhe, se sentiu no coração que ajude, entende? Porque tem muita coisa, muitas variáveis que a gente não tem nem ideia, né? Mas eles falam de linha geral, tá? Então, já falamos sobre a questão aqui. E aí tem uma parte aqui, eu vou pular, que o Livro dos Espíritos fala se é para reprovar exatamente o que o senhor perguntou. Vamos ler. Quer ver? 889A. Vamos ver o que fala o Livro dos Espíritos. Se tem que dar esmola ou não tem, né? Ó, dar-se-á reproveis a esmola? Aí fala, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Que é aquela história de você, né? O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro, né? Ele chama aqui do desgraçado, da pessoa que tem dificuldade, sem esperar que este lhe estenda a mão. A ver da caridade, sempre bondosa, e ele vai aqui. E aí ele pergunta na 889, não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Por culpa dele mesmo? E o Espírito avisa, sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos causadores da sua perdição. Por isso que é importante
Quando a gente vai fazer uma ação dessa, não só dá, mas também conversar. Porque às vezes a gente conecta a pessoa com o que ela era, e às vezes sem querer dá uma força de novo, que pode até transformar. A gente tem que tentar fazer o bem, né? É 1, 2, 3 fazendo o bem, daqui a pouco, quem sabe, né, ele vai lá. Ah, que pegou fogo, sim. Aquilo ali foi uma tragédia, né? Bom, qual o verdadeiro sentido? Então vamos lá, agora eu falei que a gente tem que dar um passo a mais, né? Eu falei que a gente, né, Jesus e tal, naquela época, precisava muito ali, hoje ainda precisa, mas a gente tem gente precisando de outras coisas também. Então vamos lá, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Está na 886, lá do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeitas. Olha o perdão. Então a gente começa a ver que fazer o bem para o próximo é muito mais do que dar alguma coisa. E é isso que a gente precisa agora. E dá trabalho, né? Perdoar é fácil? Mas é fácil é esquecer, né? Apesar de que nunca esquece, né? A gente guarda lá dentro de um armário, né? Lá no fundo. E aí o cara tá preso dentro do armário, né? A raiva tá presa lá. Ela quer sair. Fica fazendo tum, tum, tum. Aí vem aquele negócio na sua cabeça. Tum, tum, tum. Você nem lembra mais, mas tem um negócio ali incomodando. É o raio daquela raiva que tá presa onde? Lá no sótão da nossa casa, lá no quartinho que você põe ali, você empurrou lá para dentro. Fica aí, eu não quero lembrar mais disso. Mas ele tá lá. Ele não sai, o danado. Né? Então, olha só como a caridade, ela é bem mais ampla. E a gente pode ser caridoso, tem muitas oportunidades para exercitar isso. Né? Até nisso Deus é maravilhoso. Ele dá muita oportunidade. Então tá lá, sou pobre, não posso fazer caridade. Né? Não pode fazer caridade, coitadinho. Ele é pobre, né? 143. Então vamos ver aqui o que fala aqui. Ó, meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada. E vos erigis em juízes. A gente não julga ninguém, né? Quanto tempo a gente passa falando mal dos outros, né? Aquele ali. Tem hora que a gente fala assim, bem que mereceu, né? Só, né? Frequentemente severos. E olha só que interessante. Sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente, para o que é da caridade material. E aí ele entra com a história lá que eu contei para vocês. Então, oportunidade de ajudar não falta, ainda mais no mundo de provas e expiações. O tempo inteiro tem alguém te provocando. O tempo inteiro tem alguém fazendo alguma coisa que te desagrada. O tempo inteiro tem uma palavra que você não acredito que ele está falando isso. Por quê? É o momento que a gente está vindo. O planeta está numa fase de transição, tanto que está uma polaridade, né? Nego se odeia, família despedaçada. O que não falta é oportunidade de ter caridade, de ter amor. Não está faltando. Então vem lá a caridade moral. E olha só o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe que com os espíritos, isso aí é duro, né? O espírito, ele é fogo. Você pega o livro dos espíritos, pega aqui, vira e mexe, ele dá umas lapadas assim, ó, tome. Vocês já viram alguma passagem?
Às vezes pergunta um negócio lá, Kardec, né? Que era um cara inteligente e tal, graduado, dava aula, e não sei o que lá. Tô faltando, você está perguntando besteira, rapaz. E ele é severo com a nossa, às vezes, a nossa falta de visão. Olha o que ele fala. A caridade moral consiste em si. Ele não está falando nem que a gente tem que se amar. Ó. E ainda manda aqui, ó. Ainda fala ainda. E é o que vocês, o quê? Vocês não, nós, né? Eu também. Menos fazeis. E ele ainda detona lá. Nesse mundo inferior, onde estáis encarnados nesse momento. E é isso mesmo. Quem acha aqui que já é anjo, que acha que está muito bem, que opa, eu já estou aqui, a caminhada é longa aqui. São poucos os que vêm aqui em missão, que é uma mente iluminada, né? Pode ser que tenha entre nós aqui, mas não é fácil de encontrar, não. Então, olha só, ele nem está pedindo uma coisa super difícil, não. Porque a mudança, ela tem que ser o quê? Passo a... Começa se suportando. Já melhorou, né? Um está xingando o outro, não está se ofendendo, né? Não faz aquelas, né? Principalmente quando dá festa de final do ano, né? O povo bebe umas, gosta, aí se sente mais à vontade para... Mas você... Aí o outro, e você? E aí, nossa senhora, né? Às vezes acontece isso na família. Junta todo mundo para fazer um negócio bonito. E aí você vê cada vez as famílias não se reúnem mais para não dar confusão. Porque sempre tem um inoportuno que lembra alguma coisa, que gosta de dar uma cutucada no outro. Então o que ele fala aqui, ó? Vamos se suportar primeiro, vamos devagarinho aí, né? Vamos tentar se entender, né? E aí tem essa fábula aqui dos porcos espinhos. Você já conhece aí? Né? Quem não viu essa fábula aqui ainda? Nunca viu? Então, o que ela fala? É que começou a vir um inverno muito rigoroso, e aí neve e tal, os porcos espinhos começaram a ficar tremendo, daqui a pouco pum, começou a morrer de frio. E eles começaram a perceber que eles tinham que fazer o quê? Se aproximar para um passar ali, né? A temperatura do outro e ter um calor ali para ele conseguir. Só que quando eles se aproximavam muito, o que acontecia? Um feria o outro, né? Então eles descobriram o seguinte, que tinha que estar perto, mas não tão perto. Porque eles, como eram imperfeitos, como somos nós, então, com família é assim também. A gente tem que se aproximar, tem hora que tem que dar uma afastadinha quando a gente está encurtando o outro, daqui a pouco encosta de novo, né? Se a gente vai melhorando, esses nossos espinhos aqui vão diminuindo, né? E a gente vai conseguindo chegar mais perto. Mas entendem que o mundo que nós estamos é um mundo de esforço, onde a gente tem que fazer esforço para perdoar, que a gente tem que fazer esforço para viver bem. Não é natural, não. Tem mundo lá, uns mundos felizes. Nossa, que beleza, deve ser ótimo, né? Um já faz o bem para o outro, aí já fica feliz que o outro foi lá, aí o outro já pega e já faz uma coisa para você, né? Deve ser assim, um leva uma torta de morango de manhã, o outro já traz um pudim à noite. Nossa, deve ser uma maravilha, né? Mas não é a nossa realidade. A nossa realidade não é essa. A gente está ali, você já está ali, você já está desequilibrado, já viu um monte de problema, aí vem o outro ali, já encheu, aí tome também, já dá-lhe uma também para ficar esperto. E é isso. E a gente tem que ir controlando o quê? Os nossos impulsos. Eu falo que o grande desafio nessa transição é a gente controlar as nossas emoções. Nossa, esse é o segredo de ir para o mundo de regeneração. Porque imagina só, estamos lá na época das cavernas lá e tal, não sei o quê. Ser ansioso era bom? O ansioso era bom? Lógico que era, o cara ficava assim, daqui a pouco vai aparecer algum bicho, o cara estava atento ali. O outro que não era, que legal, borboleta, vinha o bicho e comia ele. Não é? Então a ansiedade, o estresse, fazia parte da sobrevivência. Só que nós fomos o quê? Passando. E hoje essa ansiedade é boa? Por quê? Porque ela acontece e manda para o nosso cérebro como se a gente estivesse numa ameaça. Isso. E nós não estamos, não vai morrer não. O cara só te fechou.
Tranquilo, pô. O outro só tentou te dar um golpe ali, né? Pedindo tua conta pelo banco e tal. Não é? Entende? Mas você não vai morrer, você não tá no... E a gente acaba agindo impulsivamente, porque a ação impulsiva, por que ela acontece? Por que a gente pula algumas etapas? Para dar mais velocidade na decisão, que isso era o quê? Entre a vida, era escapar ou não. É por aí, Márcio? Estou falando muita bobagem aqui. Estava arranhando, né? Estava arranhando ali. Com o psicólogo aqui não dá, né? Estou falando de umas bobeiras, mas tá bom. Então, a gente tem que trabalhar as nossas emoções. A gente tem que... E é ruim ter emoção? São importantíssimas. Todas elas. Inclusive ficar bravo. Tem hora que você tem que se indignar, que tem uma coisa errada ali, você fala, nossa. E de repente você faz alguma coisa boa para fazer, para mudar aquele cenário. O problema é como a gente lida e como a gente toma as nossas decisões. Quem já viu aquele Divertidamente lá? Tem lá um momento que a alegria, né? A alegria toda, ela quer ajudar e não consegue. E quem ajuda é quem? A tristeza, porque ela precisava chorar naquele momento, precisava desabafar. Não adianta alegria, né? Não é nada não, vamos lá, né? Eu faço isso direto lá em casa. Minha mulher já está me olhando ali, olha lá. É porque você vê aquilo ali, você vê a pessoa mal, você quer o quê? Você quer levantar ela, né? Vamos lá, não é nada. Aí que a pessoa fica mais puta ainda com você, né? Não é nada, é porque não é com você, porque não sei quem. Tome para trás aí. E aí você vai. Então todas as emoções são importantes. E a gente precisa saber lidar com ela. Elas são os nossos sinais. Ó, tem alguma coisa errada aqui, para a gente raciocinar. Então, peraí, tem uma coisa me incomodando, deixa eu parar para pensar o que é. E aí, como é que a gente faz para tomar uma boa ação? Se a gente está com alguma coisa incomodada, tem alguma coisa... O que a gente faz? Vamos ver. Esperar uma oportunidade. Primeiro, diminuir, se conectar com fazer uma oração, pede sabedoria. Acalma, como você falou, daqui a pouco vai achar um momento. Isso. Reduzir ele para o tamanho que ele tem. Isso é sabedoria grande. Porque a gente sempre faz o quê? Amplifica. Então a caridade mortal, olha lá. Meus amigos, se faz de muitas maneiras, né? Pode fazer em pensamento, em palavras, em ações. Tem várias maneiras, eu até li isso aqui. Tem várias maneiras de ajudar. Olha quanta caridade a gente pode fazer. E tem um negócio bacana, viu, Cléo? Que aqui até pro dia que a gente foi lá no asilo, você vai ver uma parte aqui, ó, que é muito interessante. Então vamos lá, 139. Ó, a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações, que é o que está escrito ali. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração nos alivia. Às vezes a gente não tem noção de como é importante uma prece. Às vezes o mundo espiritual e o mundo material não é muito diferente não. A gente, por exemplo, certo? Vamos lá, eu tenho lá alguém que está com algum problema, que é algum conhecido, né? Então, meu amigo aqui falou, eu estou aí e tal. Eu falo assim, cara, eu tenho um cara bom para você conversar. E eu mando ele lá para o Márcio, que faz o atendimento fraterno, que vai ouvir ele e tal. Ou seja, a gente manda para alguém que possa... Quando a gente faz a oração, o que a gente está pedindo? Fala assim, quem está na fila aí? Quem é o próximo que está de sobreaviso aí em cima aí? Dá uma ajuda aí. E ele tenta. Só que tem sempre o livre arbítrio. Eu vou conseguir obrigar você a falar com ele? Não, se você não quiser ir, você não vai. Eu não vou e não vou. E eu posso levar você lá na pancada, senta lá amarrado, você fica de frente com ele e não escuta nada do que ele está falando. E você não quer. Mas a gente pode fazer isso. Porque vai indo um, vai indo o outro, o coração vai se acalmando e às vezes dá um alívio. É muito importante isso. E vai, entendeu?
Pode não resolver completamente, mas se a gente progredir um pouco, olha que beleza, não é? O neném, ele não conseguia nem fazer nada, ele ficou sentado, todo mundo vibra, não é? Ficou sentado. Dá o primeiro passo lá, pum, já caiu. Nossa, que alegria! E a gente é isso, a gente é neném. A gente é um neném espiritual. A gente mal sabe caminhar. E aí vamos lá. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam: eu era como vós, eu sofria, eu era infeliz, mas acreditei. Então, a gente pode levar a nossa história de vida. Então, às vezes a gente tem um grande ensinamento aqui no bolso, ó, e a gente não compartilha com ninguém. Ele fala assim: eu já passei por isso também. E aí a pessoa fica, mas eu achava que a sua vida era maravilhosa, você não acontece nada, tem um carrão aí, para mim você não sofria. Tá tudo sempre bonito aí, a grama, tem tudo, né? E olha que interessante que eu falei aqui para a Cleo. Aos velhos, olha só, quando a gente, uma pessoa de idade, ele pode falar para você: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. E aí ele fala: dizei a esses, Deus tem para nós toda uma justiça igual, lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, né? Que é outra passagem ali. Então, tem várias maneiras da gente conseguir fazer o bem. Então a caridade, tem uma parte que fala isso aí, olha, palavra sublime que resume todas as virtudes. Olha como a caridade é importante, né? Tem lá Paulo fala do amor, é amor, caridade, né? Porque o amor é o sentimento, caridade é a ação. Resume todas as virtudes. Então, se a gente começar devagarinho com aquilo que a gente pode fazer, precisa resolver o mundo? Precisa ganhar um Nobel da Paz? Não precisa. Ninguém quer isso da gente, não, né? Mas põe uma sementinha, ajuda um pouquinho aqui, está lá no trabalho, vê que o outro está mal. Amigo, está com algum problema, está acontecendo alguma coisa, né? Não dá. Eu vou contar uma história, um segredo para vocês aqui, ó. Não dá para todos os bilhões fazerem coisas espetaculares, nem cabe no planeta. Não dá. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito. Não é? Cada um tem o seu e tem o seu aprendizado. Então a gente tem que fazer o quê? Se colocou você aqui, naquela família, com aquela vizinhança, naquele trabalho, com aquele... é ali. Aí você vai resolver o problema da guerra que está lá do outro lado? Não. O que a gente pode fazer para a guerra? Vamos rezar. É o que a gente pode fazer. Então podemos ajudar dessa maneira? Caridade? É também. Entende? E tem sofrido dos dois lados. A gente não precisa nem tomar partido, pô. Tome partido dos sofredores. Porque no meio daquela confusão tem gente infeliz, né, injustiçada, sei lá, mas dos dois lados, né? A dor é igual. São todos irmãos nossos, não são? Todos são irmãos nossos. Olha que coisa. E olha que interessante. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele fala isso aqui, ó. Dentre os vícios, qual é o mais radical? Ele perguntou qual é o pior, né? E o que ele põe lá? Temos-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Olha o que ele fala, entende? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o quê? E o que é a caridade? É o inverso. Se a gente cresce na caridade, a gente começa a diminuir o... Porque todo mundo aqui é um pouco egoísta, viu? Eu vou dar esse spoiler aqui. Só um pouquinho nós somos, tá? É uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. E aí uma das coisas que a gente mais tem que combater é o egoísmo. Da gente pensar no nosso próximo, né? Mas eu fugi do tema, falei muito de caridade, mas vamos voltar agora. Aqui é uma mão, a outra mão não pode fazer, e não sei o que lá. Então a questão da caridade e do reconhecimento.
Então também minha família, quando a gente ajuda, e aí depois da primeira confusão que você já chega, eu fiz não sei o que, já complicou a vida, ó a mão esquerda e mais toda a família sabendo, né? É a mão esquerda, o pé esquerdo, tá tudo sabendo. E normalmente a gente faz isso no quê? Isso aí, como se fosse o... E olha só, se a gente está ajudando, cara, agradece a Deus. Se você está podendo ajudar, você quer estar do outro lado sendo ajudado. Então até isso, Deus te deu essa... Então enquanto nós estamos podendo dar um apoio, quando a gente pode levar uma palavra, se a gente pode fazer uma oração, que bom que a gente está tendo a oportunidade, já despertou na gente o quê? Que a gente tem que sair desse egoísmo, de só pensar em nós. Então, a gente precisa agora começar a tirar isso aqui, ó. Tem que tirar. E tem que segurar o ímpeto ali. Né? Porque aqui vem isso aqui, ó, que é o reconhecimento é uma coisa, né? Isso aqui é outra. Mas também é difícil. Às vezes você faz o maior amor, você não... Mas aí aquela pessoa que você fez tudo ainda faz um mal para você. Você fala, puxa vida. Não é? E como é que lida com a ingratidão? Vamos ver o que o livro dos Espíritos fala. Como é difícil. Ele fala sobre isso aí. Vamos lá. Ó, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Perguntou, né? E ele fala, são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Por quê que ele fala isso? Porque vai chegar um dia que a pessoa que foi ingrata, ela vai o quê? Ela vai perceber e vai ver o quanto ela errou. E naquele momento, o que vai acontecer com ela? Vai sofrer. Entende? Então, aí ele fala aqui, ó, a ingratidão é a filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Ou seja, se ele não aprende, uma hora ele vai levar o quê? Uma lapada da vida para aprender. Pode ser agora, pode ser na outra, né? Mas e nós? O que nós vamos fazer? Ele ainda fala aqui, ó, né? Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi menosprezado, injuriado, foi traído, foi tratado de velhaco e impostor. E olha como ele termina aqui, que interessante, ó. E aí é um deixa para nós, hein? A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então vai ter a ingratidão? Vai. E você vai ter que entender que aquilo não é motivo para desanimar. Porque se a pessoa é ingrata, o problema está onde? Do outro lado. É ela que vai ter que trabalhar em algum momento aquilo. E você tem que fazer o que nesse momento? Fere o coração de ficar triste? Olha as emoções de novo. A gente tem que trabalhar o perdão e entender que o nosso irmão, a nossa irmã não está enxergando naquele momento. Até porque, eu vou falar para vocês também que é difícil, viu? Vamos imaginar aí uma pessoa muito forte, tá? Muito forte, tá? Ela pega o saco de cimento lá, tum, e leva lá. Aí você fala assim, o outro fraquinho, você fala, pega o saco aí. Vai ali e para no meio. São duas pessoas iguais. Só que cada um tem uma capacidade, até do que ele já, nesse caso eu estou falando de uma capacidade física. Teve a mesma dificuldade para os dois? Não. Então tem coisa que para ela é fácil, ela enxerga, ela vê, nossa, é óbvio. E para ele não é. E vice-versa.
É que normalmente o homem enxerga menos, né? O homem é meio atrapalhado, né? Então, o que às vezes a gente fala assim, não é possível que ela não está vendo isso. É possível, porque a gente não sabe nem o que está acontecendo na cabeça. Quem é que sabe o que essa pessoa está enfrentando? A gente sabe? Você quer ver uma coisa interessante? Vamos pensar na justiça dos homens, certo? Ela vem indo. Hoje já tem uma diferença do crime doloso e culposo, não é? O que teve vontade de fazer e o outro que acabou acontecendo. Então, no fundo, é que a gente está muito longe disso. No fundo, você só vai ter certeza mesmo se você puder entrar na cabeça da pessoa, saber o que ela sentiu naquele momento, tudo que ela estava passando. Talvez um dia vai ser esse julgamento, o cara senta lá e começa a passar assim, né? Puxa, agora entendi. Mas não é assim. Então, de novo lá, hein? Cadê os juízes lá, severos, né? Por que fez isso aí? E a gente fica com raiva, né? De novo. E aí a gente erra mais que o outro. Eu vou passar um filmezinho aqui, rapidinho, pra gente assistir. Vamos ver. Uma animação de desenhos espíritas. Espera aí, só vou aqui. Apaga a luz aí, vamos ver se vai ser melhor. Atrapalha o serviço lá, se apagar? Sim? Pode fazer? Pode? Então tá. Não, a Cléo puxa minha orelha depois, né? Uma noite silenciosa de maio, enquanto a cidade dormia, ele permanecia desperto, com a mão firme e o coração entregue. Chico Xavier psicografava, guiado pela voz serena do espírito Emmanuel. Emmanuel, não quero interromper nossas tarefas, mas meu corpo está exausto. Sinto que minhas forças estão se esgotando. Descanse um pouco, Chico. Mas antes, vamos concluir a mensagem que precisamos entregar. A tarefa espiritual exige disciplina e perseverança. Lembre-se de nosso compromisso. Ainda falta muito? Não muito. Bastante para que a tarefa seja cumprida. Entendo. A disciplina vem primeiro. Se essa mensagem pode alcançar tantos corações, como poderia parar agora? Vamos continuar. Chegando amanhã, Chico, vencido pelo cansaço, adormeceu sem notar o tempo passar. E de supetão acordou, já com o sol dominando o céu. Meu Deus, ouvi demais. Já passa das 8 horas. Me perdoe, Emmanuel. Preciso correr para o escritório da fazenda. Estou muito atrasado. Ah, Chico, o trabalho terreno é parte de nossa responsabilidade. Mas não esqueça que o amor ao próximo também faz parte da caminhada. Com a mente mais tranquila, mas o passo apressado, Chico segue para mais um dia de trabalho. Seu Chico, passou a noite escrevendo de novo. A tarefa não pode parar, meu irmão. Se Deus nos confia esse trabalho, como eu poderia recusar? A cada passo, uma fina poeira dourada se erguia sob os raios do sol. Para compensar o atraso, o seu ritmo acelerava. Foi então que, ao longe, uma voz familiar chamou por Chico. Chico, estou esperando desde as 6 da manhã, meu filho. Preciso de uma palavra amiga. Dona Alice, me perdoe. Estou muito atrasado para o trabalho, mas prometo que volto na hora do almoço para ouvi-la. Está bem? Eu entendo, meu filho. Chico, volte. Dê 5 minutos
unidos à nossa irmã. Às vezes, esses poucos instantes podem iluminar o dia inteiro de alguém. Você tem razão, Emanuel. Se alguém bate à nossa porta, é porque precisa. 5 minutos não vão mudar o meu dia, mas podem mudar o dela. Eu sabia que o senhor voltaria, Chico. Conheço o seu coração. O caro doutor Bezerra de Menezes me receitou este remédio por seu intermédio, mas eu não sei como tomá-lo. 2 gotas pela manhã e 2 à noite, dona Alice. Confie em Deus e mantenha-se em oração. Que Deus me pague, Chico. Vá com Deus, meu filho. Enquanto partia, Chico sentiu o coração leve. Mas, antes que pudesse se afastar muito, a voz de Emanuel ressoou mais uma vez. Chico, pare um instante. Observe o que saiu dos lábios de nossa irmã. Emanuel, que luz é essa? Nunca vi algo tão puro. É a vibração do amor, Chico. O que você vê são os fluidos de gratidão que brotaram do coração de Dona Alice. Palavras carregadas de sinceridade e afeto não se perdem no vento. Elas se tornam luz e retornam a quem as semeou. Então, cada palavra, cada gesto, nada se perde? Nada, Chico. Essa é a lei de causa e efeito. O que lançamos ao mundo sempre encontra um caminho de volta. Se espalhamos luz, ela nos acolhe. Se semeamos sombra, ela nos segue. Cada escolha, cada intenção molda a estrada que percorremos. Emanuel, acho que acabei sendo eu quem foi atendido aqui. Eu saí de casa com pressa. Agora sigo com paz. Depois dessa visão, Chico retoma o caminho, sentindo-se leve e com a sua energia renovada. Obrigado, Emanuel. Hoje entendi que servir a quem precisa é servir ao próprio Criador. Quando doamos nosso tempo e afeto, não apenas ajudamos, nos iluminamos. Siga em frente, Chico. Há mais corações que o esperam na fazenda. Seu Chico, pensei que ia esquecer da gente hoje. De jeito nenhum, meu irmão. A gente sempre chega onde precisa, no tempo certo. Entre o trabalho e a dedicação, entre a pressa e a caridade, Chico viveu mais um dia. E ao final, carregava consigo a certeza de que servir sempre vale a pena. Senhor, que minhas palavras sejam sementes de luz, que mesmo no cansaço eu nunca negue o ouvido a quem precisa, que eu saiba parar quando for necessário, pois a pressa do mundo nunca deve ser maior que a pressa de amar. Que minha voz seja sempre um instrumento de conforto, e minhas palavras, reflexo da tua paz. Que a bondade me guie, a paciência me fortaleça e a esperança ilumine os meus dias. Que meus passos sejam guiados pelo amor e minha alma sustentada pela gratidão. Obrigado pela bênção de viver. E assim, Chico Xavier seguiu seu caminho.
Trabalhou, serviu, aprendeu e compreendeu que um simples vá com Deus pode transformar corações. Então, o que a gente aprende aqui, né? Que quando a gente faz o bem, ele volta. E talvez a gente ainda não chegou nesse estágio de evolução. Mas talvez a gente vai daqui a pouco perceber que quando a gente faz alguma coisa para alguém, a alegria de ter ajudado já é isso. Entende? E isso existe. Aonde a gente consegue perceber isso? Ó, você vai me ajudar agora, certo? Você vai me ajudar. Quando você ensina alguma coisa para a Laurinha e ela aprende, como é que você fica? Feliz, né? Então, quando a gente tem a relação com os filhos, é onde a gente primeiro aprende isso. Você faz alguma coisa para o seu filho esperando em troca? Não. E quando você vê ele bem, como é que você fica? Agora, o dia que a gente conseguir entender, né, ou sentir e introspectar que todo mundo é uma Laurinha na nossa vida, quando a gente ajudar aquele irmão que a gente acha que não conhece, que não está ligado, e vê que aquilo ajudou um pouquinho ele, e a gente entender que a gente é agente de transformação, a recompensa veio na hora, vem aquela alegria. Então, a família, apesar de todos os problemas, é uma das coisas mais sábias que a gente tem, é o maior laboratório. Ali você tem tanta coisa para você tirar de experiência. E a gente precisa estar aberto. Então, o dia que a gente chegar, não vai precisar mão direita, mão esquerda, vai ser o próprio coração que vai estar sentindo isso, né? Então isso a gente já tem, é que a gente não consegue. Quem olha uma criança dessa que nem conhece e não dá um sorriso? Não é bacana? Né? Você olha assim, nossa, né? Que alma é essa? Que espírito? Eu não sei, né? Não é gostoso a risada de uma criança? Olha lá que beleza. Só que todos os irmãos nossos são bebês igual a esse nessa caminhada. Só que a gente não consegue, né? É o que eu brinco, né? Vem a criança pequena, vem chutar você assim, ó, né? Dá um chute assim, você segura ela pela cabeça assim, ó. Aí assim, né? E não te acerta, né? Mas você fica com raiva da criança. A ver com a mãe, né? Fala, a mãe e o pai não tá vendo essa criança aí. Estão ali tomando cerveja, né? Agora, se for um adulto, você já fica uma raiva, não é? Porque a gente tem um julgamento muito severo com os nossos irmãos. A hora que a gente olhar todos eles com essa caridade, esse amor, a gente vai conseguir colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então está a família aqui, que é onde a gente aprende isso e a gente tem que agora expandir. Se a gente faz, tem esse amor incondicional. Se você faz pelo bem do outro, se você torce pelo outro, vamos agora aumentar essa família. E aí a gente vai conseguir construir um mundo melhor, né? Para terminar, vou deixar a frase de Chico aqui. Foi até a mesma que eu fiz outra vez. Que o importante é a gente sair daqui, esquecer os nossos erros, esquecer os problemas, esquecer. Não vamos ser também juízes severos conosco, mas vamos caminhar a partir de amanhã, a partir do próximo minuto, tentar observar e devagarzinho vir
Porque essas coisas são que nem pílulas, né? A gente vai colocando até que o conhecimento, isso vai incorporando e a gente devagarinho vai se tornando uma pessoa melhor, que é o objetivo da nossa encarnação. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Importante, né? Sim. É uma das coisas mais difíceis, né? Ainda mais no momento que a gente vive, né? Que eu falei, é um mundo de provas e expiações, né? Última coisa que eu vou falar. Se a gente tiver agora aqui e acabar a energia, o que nós vamos fazer? Acabou a energia, apagou tudo. Tum! O que nós vamos fazer? Nós vamos chorar, nós vamos fazer o quê? Um vai bater cabeça no outro, vamos se desesperar. A gente vai tentar acender alguma luz, né? Pode ser a do celular lá. Vem aqui, papito, mostrar então aqui na frente, estou com vontade. Então, nos momentos que a gente tem dificuldade na nossa vida, quando tudo está escuro, o que a gente tem que fazer? Acender uma luz, através do quê? Da caridade. Então, se mesmo quando a gente estiver nas piores situações, a gente mantiver tentando fazer o bem, daqui a pouco mais luzes se acendem e volta a luz principal. Podemos encerrar?